Tá uma confusão o julgamento do Núcleo 2 que está acontecendo lá na primeira turma, tá? Lembra, a gente fez um vídeo há poucos dias atrás, quando o Alexandre de Moraes negou que o Felipe Martins, né, que o advogado do Felipe Martins, o Jeffrey Schickini, usasse uma slides para fazer alegações finais, né? E eu falei para vocês que era um absurdo, porque, de fato, a alegação final é direito da vítima, a ampla defesa garante que ela pode usar qualquer meio de prova para tentar fazer o seu caso, para tentar provar a inocência do seu cliente, né? É direito da defesa fazer isso. Muito embora, infelizmente, ninguém tenha dúvida que esse julgamento é um julgamento político e que o resultado já está definido, já todo mundo sabe, né? Mas, de qualquer forma, o Jeffrey Schickini fez uma apresentação que a gente mostrou aqui, alguns slides dela, que mostrava que o Flávio Dino é suspeito nesse caso, ele já tinha predisposição contra o Bolsonaro e contra pessoas na administração do Bolsonaro, o que certamente deveria impedi-lo de atuar nesse julgamento, né? Mas depois a gente teve a informação de que o Moraes liberou os slides do Felipe Martins. Será que liberou mesmo? A gente vai ver que não liberou coisa nenhuma aqui. Isso aqui é o Poder 360 tentando livrar a cara do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não liberou os slides de forma alguma. Mas não foi só essa confusão não, tá? Aqui, ó, o Jeffrey Schickini foi retirado do tribunal por um policial após ordem do Flávio Dino. O Flávio Dino mandou ele sair da tribuna lá, né? O Flávio Dino, nesse momento, é o presidente da primeira turma. Então, embora o Alexandre de Moraes seja o relator do processo, quem preside o julgamento é o Flávio Dino, né? E parece que o Jeffrey Schickini suscitou uma questão de ordem e daí o Flávio Dino mandou tirar ele da tribuna, o que é um absurdo mais uma vez, é mais um caso de cerceamento de defesa, né? A defesa do Felipe Martins está sendo cerceada, mais um absurdo, nós vamos ver isso aqui, a coisa está acontecendo ainda nesse momento e além disso a gente tem mais uma informação que foi dita pelo Schickini aqui, que, segundo ele diz, o Felipe Martins tem prova de que o Cid, o Mauro Cid, ele é quem criou a minuta, né? Você lembra que o Mauro Cid teria dito que foi o Felipe Martins que levou a minuta do golpe, na reunião e coisa e tal? Tudo isso é uma besteira, porque, como eu já falei para vocês, uma mera minuta, uma mera cogitação de alguma coisa, isso não é crime. Mas, enfim, a acusação que consta contra eles é que o Felipe Martins teria redigido essa minuta. E o que o Jeffrey Schickini está dizendo é que existe uma prova, e eles estão falando em prova, e de que foi o Mauro Cid que escreveu a minuta, porque eles encontraram a minuta no celular do Mauro Cid entre os documentos que foram apresentados ali, né? Vamos ver esses assuntos aqui. De novo, o julgamento está acontecendo ainda, pode ter mais coisa sobre isso, tá? Se tiver mais coisa, a gente faz mais vídeo. Mas isso aqui já é um monte de assunto para a gente falar desse julgamento do Felipe Martins. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Diálogo Cabuloso com o PT, Fux é o Elvis Presley do Judiciário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, começa com o Poder 360 passando pano para o Alexandre de Moraes, né? A gente já explicou que é um absurdo ele ter proibido os slides que o Schickini queria apresentar. Ah, mas segundo Alexandre de Moraes isso não é a prova que estava nos autos. Ah, mas segundo Alexandre de Moraes isso não é pertinente ao caso. Ah, mas a linha argumentativa está duvidosa. Nada disso justifica você cercear a ampla defesa, né? A ampla defesa é um requisito importante de um julgamento, né? E a gente viu os slides aqui, eu já mostrei no outro vídeo aqui, eram basicamente slides criticando a isenção do Flávio Dino, mostrando opiniões do Flávio Dino sobre o Bolsonaro e sobre a equipe do Bolsonaro, inclusive sobre o Felipe Martins, o que torna o Flávio Dino suspeito nesse caso. Então, assim, havia uma lógica argumentativa ali no slide do Jeffrey Schickini, né? Havia essa lógica no final das contas. Um absurdo o Alexandre de Moraes ter proibido isso. Pior ainda é o Poder 360 falando aqui, olha só, Moraes libera slides de Felipe Martins após veto inicial no STF. Não liberou nada aqui. Ó. O ministro autorizou novo material enviado pela defesa, ou seja, aqueles slides que o Jeffrey Schickini, que o Felipe Martins queriam fazer com a sua defesa, esses slides não foram permitidos. Foram permitidos outros slides que tiveram que certamente tirar a parte do Flávio Dino, que era o que o Alexandre de Moraes estava encrencado, né, que o Alexandre de Moraes não gostou, né? Aqui, ó, mas manteve impedimento a vídeos e imagens consideradas impertinentes, ou seja,
não quer que critique o Flávio Dino, muito embora isso seja uma defesa legítima, sim. Você arguir a suspeição de um juiz é uma defesa legítima, né? Então tá aqui, em princípio teve aqui, ó, depois o Moraes ter vetado a primeira versão dos slides, teve uma outra versão. Então, não é que o Moraes liberou os slides, não, o Moraes exigiu a mudança, teve uma segunda versão dos slides que foi permitida. Um absurdo isso daqui, a passagem de pano do Poder 360. Agora, o que chamou muita atenção foi isso daqui, ó, o Felipe Martins diz ter prova de que Cid criou a minuta e tentou culpá-lo, né? O Jeffrey Schiquini diz ter documento inédito que indicaria a participação de Cid e o plano para despistar a investigação. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? A defesa de Felipe Martins sustenta que o tenente-coronel redigiu um documento que previu o golpe de Estado e depois, para tentar tirar o foco de si das investigações, apontou o ex-assessor internacional de Bolsonaro como autor da minuta encontrada pela Polícia Federal. Essa linha será apresentada hoje, terça-feira, ao STF, pelo Schiquini. O advogado diz ter encontrado provas, um plano de golpe no celular do Mauro Cid, em meio a 78 terabytes de prova disponibilizados nos autos. Então, é uma coisa muito importante. Embora essa prova tenha sido citada só agora, ela já está nos autos, porque ela faz parte dos 78 terabytes de provas que faziam parte dos autos, né? Você lembra, teve até uma crítica com relação a isso, não era humanamente possível o pessoal avaliar 78 terabytes de provas disponibilizadas no auto, mas de qualquer forma parece que a equipe do Jeffrey Schiquini conseguiu pinçar essa suposta minuta do golpe ali dentro do caso. E os metadados do arquivo inédito comprovariam que um militar escreveu o documento, ou seja, teria sido o próprio Mauro Cid que escreveu o documento. Então ele fala aqui, ó, nós temos documentos exclusivos inéditos a apresentar na corte amanhã. Bom, não são bem exclusivos, né? Porque se está nos 78 terabytes de dados, todo mundo tem acesso a isso. Mas ele quer dizer que são documentos que pela primeira vez estão sendo revelados, que estão sendo colocados como significativos nesse caso, né? Nós conseguimos acessar o celular do Mauro Cid e eu afirmo para vocês, o Mauro Cid, diferente do que todo mundo imaginava, ele queria o golpe. Ele criou uma minuta golpista e ele tentou convencer seus comandantes a dar um golpe de Estado. E tudo isso estava no celular dele e foi omitido até hoje. Mauro Cid apresentou essa minuta aos comandantes que não aderiram à sua vontade, diz o Schiquini. Bom, aí eu não sei que tipo de prova que o Schiquini tem de que o Mauro Cid tentou convencer os militares a fazer esse golpe, né? É uma minuta diferente, que foi omitida até agora, mas nós encontramos no celular do Mauro Cid. É um decreto do qual o Mauro Cid queria instalar no Brasil um tribunal constitucional militar. E ninguém aderiu à vontade dele. Mauro Cid criou uma falsa narrativa para se blindar. O Mauro Cid criou o Felipe Martins porque sabia que essa minuta dele poderia ser descoberta. E ele precisava achar um culpado para se defender. Então, segundo está alegando o advogado aqui, por que o Mauro Cid apontou para o Felipe Martins? Porque o Mauro Cid sabia que ele próprio tinha criado uma minuta golpista, ele próprio tinha tentado fazer o golpe e temia que a polícia chegasse nessa minuta golpista. Então repara, o Mauro Cid disse que havia uma minuta golpista, que foi mostrada numa reunião e que teria sido apresentada pelo Felipe Martins, né? Só que, na verdade, a minuta tinha sido feita pelo próprio Mauro Cid. E o Mauro Cid que apresentou nessa reunião e ninguém aceitou, não colou essa minuta, ficou por isso mesmo. De qualquer forma, ele colocou essa história, por quê? Porque se amanhã um policial descobrisse a minuta no celular dele, né, essa minuta que ele próprio fez, ele poderia dizer, ah não, isso daí foi a minuta do Felipe Martins. Por outro lado, segundo diz o advogado, os metadados do arquivo apontam que teria sido o próprio Mauro Cid que teria escrito essa minuta, né? O metadado, vocês sabem, arquivos do tipo Word ou PDF ou qualquer documento que você crie, eles costumam, por default, vir com metadados que indicam o momento que foi criado, o momento que foi alterado pela última vez, quem foi a pessoa que escreveu, quem era o usuário logado que escreveu pela última vez naquele arquivo, e quem criou o arquivo também. Então, ou seja, teriam essas informações que dariam conta de que foi o Mauro Cid que escreveu a tal minuta, né? Então, assim, isso aqui é uma coisa bombástica. Esse julgamento não é um julgamento jurídico, esse julgamento é um julgamento com cartas marcadas, é um julgamento político, que todo mundo já foi condenado de antemão, não tem dúvida nenhuma sobre qual vai ser o resultado dele. Mas quanto mais essas coisas ficam abertas para a população, mais escancara o absurdo do julgamento político que está acontecendo, né? Eu não sei se o Mauro Cid realmente fez isso daí, não tenho acesso a essa prova, mas se essa prova que existir, realmente é um ponto a favor disso.
Como eu disse para vocês, eu sempre evitei criticar o Mauro Cid. Por quê? Porque me parecia que o cara tinha sido torturado, né? Cara, ser torturado é foda mesmo, porque ninguém sabe. Você pode se achar muito durão aí, meu amigo, no dia que te pegarem, que tentarem te torturar para tu assinar um documento, quero ver se tu não assina também, né? Então, assim, não se sabe o que aconteceu com o Mauro Cid. Ameaçaram o pai dele, ameaçaram a filha dele, ameaçaram um monte de gente, e por isso ele teria assinado o documento. Mas é verdade, existe uma outra possibilidade nessa história. O Mauro Cid sabia que ele era mesmo culpado, que ele de fato tentou um golpe, que ele era o grande advogado do golpe nessa história toda, que ele queria dar um golpe e que ele sabia que isso era uma questão de tempo até os policiais que tinham acesso ao celular dele chegarem nessa informação, e daí aceitou fazer delação premiada. Ou talvez até os policiais podem ter chegado nessa informação e isso teria sido o ponto que o Mauro Cid decidiu fazer a delação premiada. Por quê? Porque eles viraram para o Mauro Cid e falaram, olha só, a gente achou aqui, ó, você que é o cara que estava querendo dar o golpe. Agora, a gente não interessa você, porque é lógico, né? Esse processo todo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, o objetivo sempre foi tirar o Bolsonaro da política. Ah, prendeu o Mauro Cid? Meio que ninguém tá nem aí para isso, né? O Mauro Cid é um pobre coitado lá no meio da coisa, né? Agora, os policiais podem ter achado este documento que o Chiquini achou aqui, viraram para o Mauro Cid e falaram, olha só, a gente está sabendo que é você. Ou você vai para cadeia, ou você assina uma delação premiada e entrega o resto da galera, né? E isso pode ter acontecido. E é lógico, se isso for provado, a delação do Mauro Cid cai por terra. E se a delação do Mauro Cid cair por terra, liberta todo mundo, porque tudo que tem nesse processo é com base na delação do Mauro Cid. De novo, eu estou falando do ponto de vista teórico, do ponto de vista do direito, né? Se realmente isso fosse um processo judicial, deveria cair a delação do Mauro Cid, deveria cair todo o resto. Mas esse caso não é um caso judicial, como eu já falei para vocês, é um caso político, é um julgamento show, é um tribunal de exceção. Então o que está acontecendo aqui é que muito provavelmente as decisões já estão tomadas, é uma questão de burocracia na visão do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Eles já sabem qual vai ser o resultado e deve ser anunciado mais tarde. Eu acho que ainda leva alguns dias até ter a finalização do núcleo 2, mas infelizmente é nisso que nós vivemos. De qualquer forma, é uma declaração bombástica isso daqui, né? E as coisas estão animadas aqui. O Jeffrey Chiquini foi retirado do tribunal por policial após ordem do Dino, tá? Então tá aqui, ó, o Jeffrey Chiquini foi retirado da... Aqui, ó. A Gazeta do Povo, o Jeffrey confirmou que foi retirado e acrescentou que o policial teria gritado a ele, senta, doutor, senta. Não houve contato físico, mas uma aproximação de cerca de meio metro do policial ao advogado. O presidente da primeira turma, que no caso é o Flávio Dino, mandou um policial me retirar da tribuna no momento em que eu exercia o meu direito de legítima defesa, após me ter sido negado o direito de suscitar uma questão de ordem. Um advogado foi expulso da tribuna por um policial aos gritos de ordem. É uma coisa absurda realmente, né? É uma coisa absurda. Todo esse processo é absurdo de qualquer forma, né? Mas isso daqui é realmente uma coisa que chama atenção. A OAB tem reclamado do autoritarismo do Alexandre de Moraes, do pessoal do STF, e infelizmente tudo indica vai ficar por isso mesmo, né? Veja, o processo ainda não era no momento da defesa do Felipe Martins, tá? Ainda não era o momento da arguição. Começou o processo, começou aqui com o promotor se pronunciando, né? Então primeiro sempre é o PGR que se pronuncia, então o Goné começou fazendo aqui as alegações e coisa e tal, e ainda estava fazendo as alegações, o Alexandre de Moraes, como sempre, adotando a postura de ministro, de procurador, como ele sempre faz e coisa e tal, e aí em determinado momento o Chiquini suscitou uma questão de ordem. Vamos ouvir o Chiquini falar aqui nesse momento. Dia 18 de novembro, 6 de dezembro e 7 de dezembro. Porém, das alegações finais, houve uma inovação de datas e uma alteração fática. Por que isso é de extrema importância? O acusado se defende da denúncia e não das alegações finais. E não houve, tecnicamente, de forma formal, uma emendácio e um aditamento à denúncia. Hoje, nas alegações finais, e isso inviabiliza o exercício efetivo da ampla defesa, até porque temos uma hora agora a analisar, inclusive, novas datas de imputação, que seriam 19 de dezembro e dia 9 de dezembro. Datas essas que não houve imputação da exordial acusatória. Agradeço. Entendeu o problema, né? Na alegação final do PGR, ele disse que o Felipe Martins estava
no Palácio da Alvorada em outras datas, além daquelas que constavam na denúncia. E aí agora ele tem o direito de defesa, né? Na verdade isso aqui não é ampla defesa, é o contraditório. O contraditório é que é mais um dos controles para você garantir o devido processo legal, que garante que cada vez que a acusação alegar alguma coisa, a defesa tem que ter o direito de se posicionar sobre isso. Né? Sempre a defesa é quem fala por último. Se a acusação está fazendo uma alegação, a defesa tem que ter direito de responder a isso. Então agora o Goné está alegando que o Felipe Martins estaria também nos dias tais e tais no Palácio da Alvorada, tem que ter direito de defesa, né? Doutor. Então, peço, inclusive, que, com a máxima vênia, seja considerada essa nulidade por essa violação, inovação acusatória de forma extemporânea. Ministro, da mesma forma, terceira questão de ordem, ministro Alexandre de Moraes. A segunda questão de ordem não é questão de ordem. A primeira, sim. Eu espero que a terceira seja questão de ordem e não preliminar, porque Vossa Excelência vai ter mais de 1 hora. E aí isso quebra a paridade de armas. Mais de uma eu agradeço. Terei 2 horas? Porque Vossa Excelência já está usando aqui o senhor é muito gentil, questões que são preliminares e não questão de ordem. Nós temos uma questão de ordem até agora. Tá. Temos uma questão de ordem. Fica como terceira questão de ordem. Questão de ordem. O ministro relator determinou que as defesas encaminhassem de forma prévia a uma análise do ministro relator os slides e as provas a serem mostradas em plenário. É uma questão de ordem, venho requerer a reconsideração de Vossa Excelência pelo seguinte motivo. Em especial, 2 dos slides são de extrema importância para essa defesa. Primeiro, uma fotografia, e não é uma questão preliminar, é uma questão de ordem, porque foi cerceado a defesa apresentar uma fotografia de extrema importância. Ao acusado Felipe Martins, a acusação imputa que ele teria, juntamente com um padre, ido visitar o presidente Bolsonaro a tratar de minuta golpista. Juntamos uma foto desse padre rezando com o presidente Bolsonaro. Essa foto, para nós, é de extrema importância porque demonstra as visitas do padre. Foi censurado a defesa a oportunidade de mostrar essa foto. Existe também um documento nos autos que é uma tese doutrinária posta em 2009 pelo professor Zanin. O professor Zanin, uma operação conhecida deste país, Zelotes, criou uma tese defensiva e nós colocamos uma doutrina e nunca se viu vedar a defesa apresentar uma doutrina em slide. Então tem 2 slides que Vossa Excelência deseja que eu desejo que seja acrescentado, muito porque claro, doutor, diz respeito à imputação e uma tese doutrinária que foi retirada da defesa. Então, com o máximo respeito, está posto. Muito obrigado. Agradeço e peço deferimento dos pleitos. Muito Com obrigado. licença, muito obrigado. Então, nós temos uma questão que Sua Excelência, com certeza, vai retomar na sustentação, que seria, na verdade, uma preliminar, e ele até possibilitou que o PGR fale em seguida sobre essa suposta alegada quebra da correlação, e nós temos, ministro relator, a temática relativa a esses 2 slides, e o primeiro tema atinente a um pleito que foi feito. Vossa Excelência deseja se pronunciar agora? Presidente, em relação à primeira questão, será tratada no mérito, no voto. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes. Se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos e teria juntado nas alegações finais. Não para sustentação oral que essa... Doutor, por favor. Doutor, por favor, não foi lhe concedida a palavra, então, certo? Por que o Chiquini está puto aqui? Porque o Alexandre de Moraes está dizendo, não, porque se fosse importante teria juntado nas alegações, não sei o que lá, sendo que, no final das contas, é aquilo que eu falo, é exatamente o controle da ampla defesa. A defesa tem o direito de usar qualquer coisa, não precisa juntar em nada essas coisas, né? E aí o Chiquini voltou para a coisa para falar, né? Para coisa de agora que é a confusão. Então, ficará fora dos autos. Pois não. A questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. A questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor. Doutor, por favor.
retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. Tem a palavra o Procurador-Geral da República. E aí continua o julgamento aqui. Por enquanto é só o PGR falando, não tem nada ainda da defesa e coisa e tal. A gente já está aqui, já é outra pessoa falando. Eu acho que é um advogado de algum dos outros réus, ainda não é o Chiquini falando, mas isso teria sido justamente a colocação do Chiquini, que ele acabou sendo expulso por isso daí. Acho um absurdo. Mas o que esperar a mais nesse processo? Esse processo todo é absurdo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.